Olá, como estão vocês? Bom, cumprindo o prometido, estamos aqui num dia melhor não podia ser. Hoje uma terça-feira, comemora-se, né? Celebra-se o dia de São Jorge, para aqueles que são devotos de São Jorge. Então aqui o meu reconhecimento a esse dia, né? E vou trazer aqui o nosso primeiro caso concreto, um caso bem interessante. Com certeza vocês já se depararam com alguma coisa parecida com isso, se não com o próprio caso, né, que a gente vai narrar para vocês. Conforme eu prometi, né, conforme eu combinei com vocês, a gente vai apresentar o assunto baseado em doutrina, legislação e jurisprudência, e ao final, né, a gente vai dar a nossa opinião sobre o caso, dizendo se a gente concorda, se a gente discorda, se a gente faz alguma sugestão, para que você possa aí ter a sua própria opinião formada sobre o assunto. Queria de novo destacar que a gente está falando aqui para quem não é do direito, né? Então, se em algum momento eu usar uma expressão um pouco mais coloquial, uma linguagem que seja mais simples, é proposital, tá? É para que o assunto seja compreendido, obviamente que sem a gente perder aqui o mínimo de rigor técnico para ter segurança nessa informação. E a gente não é dono da verdade, a gente está aberto a ter esse diálogo aqui com vocês e o canal existe para isso, né? O Direito no Flow tem essa proposta de discutir assuntos de direito do dia a dia com vocês para que vocês fiquem versados nesses assuntos, né? Passem a poder lidar com essas situações com simplicidade e não com complexidade, porque o direito foi feito para isso, foi feito para aqueles que integram a sociedade. Então, vamos direto ao ponto, vamos falar do caso concreto. O caso envolve, vocês já devem ter observado aí pelo título, envolve a prática de fraudes por terceiros que se utilizam de plataformas de comércio eletrônico, né? Normalmente são sites onde as pessoas que querem vender produtos cadastram os produtos que querem vender e as pessoas que querem comprar produtos procuram, fazem uma pesquisa livre na internet ou nesse próprio site de busca e encontrando o produto que tem interesse, estabelecem ali algum tipo de entendimento com o vendedor, né? O comprador estabelece algum tipo de entendimento com o vendedor, realiza o pagamento e aí, numa transação normal, recebe o produto, normalmente pelos correios, né? Ou a entrega pode ser feita em mãos, dependendo de como as partes combinem lá a realização daquele negócio, né? Daquele negócio de compra e venda. A gente está falando especificamente da plataforma do Mercado Livre, porque essa foi a consulta que foi formulada, então foi um caso, uma situação que ocorreu a partir de um anúncio formulado no Mercado Livre. Qual foi o problema, né? Qual foi o caso, melhor dizendo? Uma pessoa, né? A gente aqui não revela a pessoa, a não ser que você nos peça, né? Você que fez a consulta, nos peça para que a gente revele você, enfim, mencione o seu nome, a gente faz isso, mas fora isso a gente não faz isso. Então, essa pessoa ela viu um anúncio de aparelho de ar-condicionado e aí ela entrou em contato pela plataforma do Mercado Livre com o vendedor dos aparelhos de ar-condicionado e perguntou, né, como é que podia estar, enfim, realizando aquela transação. E a partir daquele contato, o vendedor disse que tinha um valor parcelado, né, que podia ser feito pagamento em 12 vezes pelo Mercado Pago, que é uma outra empresa, né? Tem o Mercado Livre, que faz as ofertas, né, que é o site de ofertas, e tem o Mercado Pago, que é o site que viabiliza as transações financeiras, né, com mais segurança, né? Assim, a oferta é nesse sentido, é que elas serão celebradas com mais segurança. E aí, enfim, a opção era você comprar o produto em 12 vezes parcelado pelo Mercado Pago ou à vista com um determinado desconto mediante boleto. E aí o que esse cliente fez? Ele preferiu a opção à vista e o próprio vendedor informou os seus dados de e-mail no chat, né? Ali do Mercado Pago, ali naquela caixinha para você estabelecer a conversa entre vendedor e comprador. E aí disse que o pedido podia ser feito por ali
e o pagamento também podia ser, enfim, quando fosse ser realizado, a conclusão do pagamento se daria por ali. O cliente acreditou naquelas informações, naquela tratativa, mandou o e-mail fazendo o pedido e recebeu uma resposta dizendo que o pedido estava feito e 3 boletos para realizar o pagamento, que ele fez compra de 3 aparelhos, né, de ar-condicionado no valor de R$600 cada um. E aí o que acontece? Esses boletos vieram com a logo, né, a marca Mercado Pago, no campo, né, de beneficiário pelo pagamento estava um nome que remetia ao Mercado Pago, era Mercado Pago, Representações LTD, alguma coisa nesse sentido, né? O fato é que eu não estou me fixando muito nesses pontos porque o cliente, né, o comprador, confiando na reputação da bandeira Mercado Pago e tendo realizado aquela transação dentro da plataforma do Mercado Livre, né, ele realizou o pagamento dos boletos e não recebeu o aparelho. E aí entrou em contato posteriormente com a central lá de atendimento dessas empresas e obteve uma resposta negativa no sentido de que ele tinha sido vítima de uma fraude que, enfim, não ia ter qualquer tipo de restituição, enfim, ou de indenização a ele por conta disso. Então a pergunta que se faz de quem é a responsabilidade, né? Então eu, conforme tinha prometido aqui nos primeiros 10 minutos, a gente está quase lá, vou tentar matar a questão, como é que os nossos tribunais se comportam em relação a isso, né? Os tribunais entendem que se o cliente, né, o consumidor, não observa uma ou algumas das regras, quaisquer que sejam essas regras, tá? Estipuladas pelo fornecedor, né, pela plataforma, né, pelo site Mercado Livre ou pelo site Mercado Pago, se ele não respeita qualquer uma das regras estabelecidas no contrato de adesão com o qual ele concorda quando começa a utilizar essas plataformas, ele teria dado margem para que a fraude ocorresse. E aí a gente chama essa situação, né, dentro do direito do consumidor, de culpa, nesse entendimento dos tribunais hoje, exclusiva da vítima, né, da pessoa, ou do consumidor, melhor dizendo, da pessoa que sofreu a fraude, que foi um consumidor, né? E aí, esse hoje é o entendimento dos tribunais cariocas, tá? Então, se você sofreu um problema desse e vai propor uma ação, os tribunais cariocas estão julgando isso no sentido de declarar que o Mercado Livre ou o Mercado Pago não tem qualquer responsabilidade, que eles são apenas plataformas, o Mercado Livre que promove a aproximação de vendedor e comprador, e o Mercado Pago é uma ferramenta para transação financeira, né? Mas que eles não participam da transação e eles só poderiam ser responsabilizados se a transação foi feita observando as regras que eles estabelecem no contrato de adesão, que você clica lá a caixinha li e concordo quando começa a utilizar essas ferramentas, né? Esse entendimento dos tribunais no Rio de Janeiro, né, você tem julgados em primeira instância nesse sentido, quando você recorre em segunda instância o julgamento é no mesmo sentido, e nos tribunais superiores, lá no âmbito do STJ, o entendimento também tem sido nessa linha, inclusive de considerar que o Mercado Livre e o Mercado Pago não são partes legítimas para estarem nessa ação. Então, enfim, apresentei o entendimento, tá, aqui em 10 minutos. A partir de agora, né, eu vou desenvolver um pouco mais esse assunto, com mais vagar, com mais cautela. E se você, por qualquer razão, não puder ou não tiver oportunidade, não quiser acompanhar, está esclarecido para você como é que isso está funcionando hoje, tá? Para quem quiser entender um pouco mais, né, com base em que isso é feito, né, com base nos artigos, e, enfim, me acompanha um pouco mais e quando a gente der a nossa opinião vai ter uma surpresa aqui, não surpresa no sentido de, olha, eu estou trazendo algo diferente, eu estou inventando alguma coisa, não, a gente analisou a questão e a gente tem uma opinião sobre esse assunto e essa opinião eu vou externar. Então, me acompanha se você
quiser conhecer um pouco isso. Então, o primeiro dispositivo que a gente vai analisar e que eu queria destacar aqui para vocês, no artigo 14, mais especificamente, do Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078 de 1990. Nesse artigo 14, você tem: fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, né? Então, no parágrafo 3º, né, dentro desse artigo 14, no parágrafo 3º, você tem as excludentes, né? E aí o parágrafo 3º estabelece o seguinte: o fornecedor de serviço só não será responsabilizado quando provar, e aí no, né, inciso de número 2, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Então esse tem sido o fundamento dos tribunais para dizer que o Mercado Livre e o Mercado Pago não devem e não podem ser responsabilizados nesses casos. Na verdade, a gente, e aí por isso que eu estou apresentando aqui a doutrina em um segundo momento hoje, né? Porque na verdade nós fomos pesquisar o assunto, né? A gente sempre que se depara com uma consulta, com uma questão, a gente procura pesquisar esse assunto de forma isenta, né? Com base na técnica jurídica baseada nessas fontes, doutrina, legislação e jurisprudência, e nas regras de interpretação do direito. Então fizemos isso e encontramos algumas informações, encontramos alguns entendimentos que podem nos levar a outra conclusão. E eu, particularmente, estou inclinado, e aí já entro aqui um pouco, né, na parte em que fornecemos a nossa opinião, em que damos a nossa opinião, eu estou inclinado a entender que a gente pelo menos tem que olhar com um pouco mais de atenção para esse caso. Bom, o direito do consumidor, ele surge da necessidade de estabelecer um equilíbrio maior para determinadas relações jurídicas. Então, vamos tomar um exemplo, tá? Quem aqui não é consumidor? Todos nós somos consumidores. E quando a gente vai comprar alguma coisa, primeira situação, normalmente, né, nós não somos, salvo em casos excepcionais, nós não somos instruídos, informados, né, formados naquele assunto relativo àquele produto ou serviço, né? A gente normalmente está contratando um produto ou serviço como usuário, né, como consumidor final, né, como destinatário final, melhor dizendo, né? E a gente é vulnerável, né? Assim, a gente não é vulnerável só porque a gente acha que é vulnerável ou porque acham que a gente é vulnerável. Isso está na lei, né? Isso está no Código de Defesa do Consumidor, é um dos princípios do direito do consumidor. Quem é expert, né, quem é especializado na prestação daquele serviço ou naquele produto que está sendo vendido para você é o fornecedor, é a pessoa que está te vendendo. Então, ele está numa posição, entendam, de vantagem, de superioridade em relação a você. O que o Código de Defesa do Consumidor faz? Ele equilibra essa relação e coloca as partes no mesmo nível. Como é que o Código de Defesa do Consumidor faz isso? Criando uma série de vantagens jurídicas pro consumidor, tá? Ora, se a relação é desequilibrada justamente porque o consumidor não dispõe de informação na mesma quantidade que o fornecedor dispõe, porque o fornecedor é especializado e o consumidor não, o que eu tenho que garantir para o consumidor? Que ele vai ter acesso irrestrito e absoluto à informação, para que ele seja instruído, para que tome uma decisão de compra e pratique atos, né, na realização daquele negócio que sejam conscientes, que sejam esclarecidos. Então, o direito à informação, né, clara e adequada. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção nisso. Informação clara e informação adequada. Então, tem que ser uma informação numa linguagem simples, numa linguagem que qualquer consumidor dentro do padrão médio, né, das pessoas consiga compreender, e tem que ser adequada. Não basta a informação estar lá. Ela tem que ser entregue para você de uma forma efetiva. Então,
Entre os direitos básicos do consumidor, vejam vocês no artigo 6º, né? São direitos básicos do consumidor. Inciso de número 2. A educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e igualdade nas contratações. Inciso de número 3. A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Prestem atenção. Bem como sobre os riscos que apresentem. Então, eu insisto nisso. A informação tem que ser clara e não apenas clara, ela tem que ser adequada. Uma das regras de interpretação das leis, das normas, é a de que, em direito, na lei, não há letra morta. Então, o intérprete, né? Eu agora aqui estou sendo um intérprete, você quando lê uma lei, quando vai praticar os seus atos na sua vida, você é um intérprete, é uma pessoa que está interpretando a lei. Você não pode olhar para uma palavra num artigo e dizer que, não, essa palavra o legislador botou aqui por engano. Não, não existe isso, tá? A gente tem que buscar o significado que cada palavra tem dentro ali do sistema, dentro daquela norma, dentro, né, daquela expressão. Então, isso é uma primeira questão a ser observada. Então, a informação tem que ser clara e tem que ser adequada, né? Informação adequada é aquela que é adequada para os fins a que se destina, né? Então, a adequabilidade de uma informação que é prestada a você no momento em que você está prestes a consumir ou consumindo um produto ou serviço, é aquela informação que vai ser prestada a você e vai contribuir para assegurar o outro valor que é norteador das normas no Código de Defesa do Consumidor, que é o valor segurança. Quando a gente fala em segurança, né, e segurança aqui entendida como integridade, eu já mencionei aqui a integridade física e psíquica do consumidor. Não só física e psíquica, como também patrimonial. Se você vai utilizar os serviços, seja do Mercado Livre, seja do Mercado Pago, seja de qualquer outra plataforma dessas de venda de produtos ou de serviços, seja qualquer serviço prestado pela internet ou não, e não te informam adequadamente sobre aquele serviço ou sobre aquele produto, e você sofre um dano por conta disso, penso que há espaço para se questionar se essa informação que lhe foi prestada foi adequada, foi suficiente, foi eficaz para poder evitar ou minimizar as possibilidades de você sofrer algum tipo de dano. Agora, um fato, e eu não preciso aqui provar isso porque é uma coisa conhecida da sociedade, basta ver a quantidade de ações que são propostas por conta desse assunto, e eu mesmo, na minha atuação profissional, apesar de nunca ter acionado essas empresas, já fui questionado por mais de uma vez, em momentos diferentes, né, sobre o mesmo assunto. Então não são poucas as pessoas, e a imprensa noticia isso, que sofrem fraudes nessas plataformas, né? Eu insisto em destacar que não são as plataformas que praticam as fraudes, que fique bem claro isso, tá? São usuários da plataforma que de alguma forma conseguem se inserir ali entre os demais usuários, que são pessoas honestas, e esses outros usuários que não são pessoas honestas, que são estelionatários, se utilizam ali do acesso a consumidores, a pessoas que estão usando aquela plataforma, para aplicarem golpes nessas pessoas. Então a pergunta que eu faço é, será que a informação que o Mercado Livre e o Mercado Pago estão dando sobre o uso da plataforma e o funcionamento dessas plataformas, né, estão sendo suficientemente intuitivas e eficazes, né, essas prestações de informações, ao ponto de, pelo menos, reduzir a quantidade de fraudes que ocorrem? Então, o entendimento que se tem nos tribunais hoje sobre esse caso, né, do Mercado Livre e Mercado Pago, é o de que não teria havido defeito na prestação desse serviço. O que a gente está sustentando aqui, primeiro com base no CDC, para depois a gente ir para o artigo 927 lá do Código Civil,
é que se essa informação não for adequada, não for prestada de forma efetiva, não tiver um maior controle, uma maior diligência por parte do fornecedor, no sentido de estar se assegurando de que esse consumidor está consciente de como ele deve operar ali naquela plataforma, a gente tem aí um defeito relacionado à prestação da informação, né? Então, esse é o primeiro ponto de reflexão, já até falamos sobre isso. O segundo ponto de reflexão, nessa sociedade de consumo em massa, a apuração da responsabilidade e a forma de se atribuir responsabilidade, ou seja, o critério adotado para se atribuir responsabilidade, foi mudando, foi se desenvolvendo. Então, migrou-se, não migrou-se no sentido de se ter abandonado, mas migrou-se no sentido de se dar espaço a outros critérios, também em conjunto com os originais, né? Em conjunto com o critério de apuração da culpa, que é o regime subjetivo, eu abro espaço para atribuição de responsabilidade, para imputação de responsabilidade por meio da teoria do risco, né, que seria a responsabilidade objetiva. E é o que o artigo 927 traz. Se alguém desenvolve uma atividade, né, que é um conjunto de atos coordenados voltados para um determinado fim. Normalmente, então, essa palavra normalmente traduz a ideia de que não é uma atividade ilícita, não tem nenhum erro, né, nenhum problema no desenvolvimento daquela atividade por aquele determinado fornecedor. Ele está exercendo regularmente uma atividade, né? Não há, portanto, um defeito, né? Mas essa atividade que ele desenvolve, ela é uma atividade que traz risco, né, no seu bojo, na sua essência, né? É uma atividade que oferece risco e, uma vez produzindo danos a outrem, né, a uma outra pessoa, né, essa pessoa que desenvolve essa atividade, o agente, portanto, vamos chamar ele assim, ele vai responder independentemente de culpa. E o artigo 927 não traz nenhuma hipótese excludente de responsabilidade. Vejam vocês, né? Então, quando eu estou ali olhando para o artigo 927, eu estou tratando essa matéria de uma outra forma. E aí, qual é o raciocínio que a gente está desenvolvendo aqui? Vejam vocês. Essas atividades desenvolvidas por essas plataformas de compra e venda e essas ferramentas financeiras oferecem risco, né? Tanto que uma série de fraudes são cometidas todos os dias, né? E esses riscos dão margem à produção de danos, né? A serem causados danos a terceiros, que são normalmente os consumidores. Então, é exatamente a configuração do 927, né? A atividade é lícita, né? A responsabilidade, portanto, aí não teria origem na prática de um ato ilícito. A atividade, ou melhor dizendo, a responsabilidade teria origem no risco, no fato de alguém estar desenvolvendo uma atividade de risco. E por quê? Qual é o fundamento valorativo, né? Qual o princípio da nossa Constituição que sustenta esse dispositivo do 927? É o dispositivo que estabelece o princípio da solidariedade social. Então, atribui-se a responsabilidade por meio do risco, né, como critério para a atribuição dessa responsabilidade, risco presente na atividade que se desenvolve, independentemente da existência de um defeito na prestação do serviço, justamente porque existe um risco e alguém explora essa atividade que apresenta esse risco. Então, baseado no princípio da solidariedade social, se o consumidor ou um terceiro qualquer, não precisa ser só o consumidor, sofrer algum dano, ele não pode deixar de ser indenizado. E quem irá indenizá-lo com base na lógica, né, na ideia desse artigo 927? Justamente aquele que se favorece da exploração dessa atividade, ou mesmo que não se favoreça, aquele que explora essa atividade, porque não fosse a exploração dessa atividade, esse risco não estaria materializado, né? Então, é aquele ambiente criado pelo sistema que aproxima de um lado os consumidores e do outro lado os vendedores, os fornecedores, que da mesma forma viabiliza a aproximação em larga escala desses fraudadores. De que forma eu posso proteger, então, esses consumidores?
E até mesmo os vendedores, porque também existem fraudadores que se passam por compradores, não raro, né? Só você olhar aí no YouTube a quantidade de vídeos que são publicados narrando fatos desse. Eu disse que ia trazer uma doutrina. Quando a gente se deparou com esse caso e começou a refletir sobre ele, eu fiquei desconfortável com essa jurisprudência que eu encontrei, no sentido de que essas plataformas seriam partes ilegítimas para figurarem nas ações, ou que mesmo se fossem partes legítimas não são responsáveis porque haveria culpa exclusiva do consumidor. E aí fui pesquisar justamente esse assunto, responsabilidade civil por conta do risco da atividade, e encontrei um autor que é professor da USP, Universidade de São Paulo, de nome Cláudio Luiz Bueno de Godoy. Ele é desembargador no Tribunal de Justiça de São Paulo. E aí vejam vocês, um paralelo que se faz, ou seja, eu vou pegar um trecho aqui do artigo que o Godoy publicou, e ele menciona atividades que já são reconhecidamente pelos tribunais atividades que ensejam a responsabilidade pelo risco, com base no artigo 927, e que a gente pode perfeitamente traçar um paralelo para aplicar a essa situação aí do mercado pago e do mercado livre, né? Então vejam vocês, ocorrência muito comum no Brasil tem sido as fraudes na abertura de contas, com utilização de dados de terceiros, cujos nomes são levados ao cadastro de proteção ao crédito quando os cheques sacados, evidentemente, não são pagos, tanto quanto produtos de créditos ligados à conta, como cheque especial, não são honrados. Pois, sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que os bancos são responsáveis pelos prejuízos daí decorrentes. Mas há de se indagar sob que fundamento, qual o nexo de imputação, qual o nexo causal aí. E aí, mais adiante, ele responde, Portanto, respondendo à indagação que antes se formulou, a responsabilidade das instituições bancárias no exemplo dado nem se define pelo perigo nem pelo defeito da atividade. No primeiro caso, não há, tal como na atividade de exploração do estacionamento, que é uma outra atividade que ele dá de exemplo, um perigo propriamente dito. Ao menos não há necessidade em nosso sistema de semelhante esforço de interpretação. Não é preciso artificial equiparação a atividades já citadas, aí ele menciona, fornecimento de energia, fabricação de explosivos, manipulação de material combustível, que são atividades que são eminentemente perigosas e já há normas até específicas que prevêem a responsabilidade pelo risco da atividade. Essas duas outras atividades, abertura de conta e estacionamento, não se comparam a essas outras que ele mencionou aqui de fornecimento de energia, manipulação de combustível, como atividades perigosas, mas ainda assim oferecem risco. Ou seja, o fundamento não é o perigo, é o risco. O legislador usou a palavra risco, não usou a palavra perigo. Então, a atividade não precisa ser perigosa para oferecer risco, basta que ela ofereça algum tipo de risco. De outra parte, também inexiste defeito porque todas as medidas de segurança razoavelmente esperadas podem ter sido adotadas. Baseado nisso, ele sustenta que o 927 deve ser aplicado dessa forma. O fundamento, o nexo de imputação do 927 não é defeito na prestação do serviço, ou no fornecimento do produto. É o risco. Se a atividade tem risco, pelo fato daquela atividade ter risco, em algum momento, mesmo que o fornecedor haja de forma absolutamente lícita, em algum momento alguém vai sofrer um dano, porque é uma atividade que oferece risco. E, sofrendo esse dano, o nexo de imputação, que é o risco, ou seja, o que liga o dano ao dever de indenizar do agente, aí, de quem explora essa atividade, é justamente a existência desse risco, com fundamento no artigo 927, e sem possibilidade de qualquer excludente. O que não inviabiliza o regresso, a ação de regresso contra quem efetivamente tenha causado o dano, que nesse caso é o fraudador.
Então eu espero ter enfim, sido claro. São assuntos assim um pouco difíceis da gente não só falar em pouco tempo, como também esclarecer para quem não é da área. Mas enfim, o canal está aqui absolutamente aberto. Se vocês ficaram com alguma dúvida ainda ou tem alguma coisa que não está muito clara sobre o que foi dito aqui, me cobrem a informação adequada sobre esses assuntos, ok? Muito bom estar aqui com vocês. Tenham um excelente feriado no dia de hoje e semana que vem a gente está de volta com outro assunto aí de interesse geral para estar tratando aqui no nosso canal, ok? Um excelente dia para vocês. Sigam com Deus.